Lucas, capítulo 5, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao largo de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles. E os pescadores que haviam descido deles estavam lavando as redes. Oremos ao Senhor. Pai, nós te honramos, te glorificamos uma vez mais. Fala o nosso coração. Que esse nosso domingo, ó Pai, venha encerrar com o melhor que nós possamos ouvir, que nós podemos ouvir, que a Tua palavra fala conosco, Senhor. Assim nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Amados, a mensagem dessa noite, ela tem um tema, um título, cuja frase é: lance a rede. A passagem em tela fala sobre Jesus observando alguns discípulos que estavam à beira-mar. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 18, não precisa abrir, diz assim: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E diz aqui no Evangelho de Lucas, que Jesus, certa feita, à beira da praia, ao lado de Genezaré, passando por ali, vê uma multidão precisando ouvir a Tua palavra. E diz também que Jesus encontra atracado junto à beira da praia alguns barcos, e um dos barcos era de Simão Pedro, o mesmo Simão Pedro que Jesus chamou no Evangelho de Mateus 4,18, dizendo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus já havia se encontrado com Pedro. Jesus sabia que Pedro, ele tinha o ofício da pescaria, ele era um pescador. Pedro residia nas proximidades de Cafarnaum, ali próximo ao lago de Genezaré, também chamado lago de Tiberíades. E esse lago era muito extenso. De norte a sul ele distava 21 quilômetros, e de leste a oeste 12 quilômetros. Era um lago muito grande, era um lago que tinha muitos peixes. Mas diz aqui que Jesus chega a este lugar, e quando Jesus chega a este lugar, o ambiente muda. Quando Jesus chega a este lugar, ele se importava com aquelas almas, e ele olha, e ali tem um barco de alguém conhecido. Quem era esse, pastor? Era Pedro. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, me empresta o teu barco um pouco aí, eu preciso ensinar essa multidão. Jesus então sobe no barco de Pedro, pede para que Pedro afastasse um pouquinho da praia, e começa então ali pregar sobre o reino de Deus. E diz que aquelas pessoas que ouviam estavam atentas para ouvir a voz de Jesus. Mas a pregação acaba, cada um vai embora para a tua casa. Jesus então, antes de se despedir dos seus discípulos, daqueles homens que estavam ali pescando, Jesus faz uma petição um pouco ousada. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que aqueles homens tinham trabalhado a noite inteira. Eram homens que tinham o ofício da pesca. Era alguém que conhecia o local, conhecia a lua, conhecia as estações do tempo. Então Jesus olha para eles e diz assim: faze-te ao mar alto novamente, porque vocês vão lançar a rede de novo. Jesus chama Pedro e diz: Pedro, faze-te ao mar de novo. Leva o teu barco para o mar de novo, Pedro, porque você vai lançar a rede de novo. Pedro, ele tinha pescado, lançado a rede por muitas vezes a noite inteira. Pedro, ele chegou naquela manhã com um sentimento de escassez.
não havia pego nada. Eles haviam lançado a rede, nenhum pequeno peixe eles conseguiram. Um sentimento de infrutífero permeou o coração de Pedro, uma sensação de derrota. Por quê? Porque eu tenho feito tanto, eu trabalhei a noite inteira e eu não consegui nada. Mas eu quero que você nessa noite preste atenção nesse cenário. E a partir de agora você faz parte dos 12 que estavam ali com Jesus, dos discípulos que estavam ao lado do barco. Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, leva o seu barco para o meio do mar mais uma vez. E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, pela tua palavra eu vou levar o meu barco junto a grandeza daquelas águas. Por quê? Porque eu tenho trabalhado a noite inteira e eu não consegui pegar nada. Amados, eu não sei qual é a tua situação nessa noite. Eu não sei como está o teu coração nessa noite. Eu não sei qual é a resposta que você pediu para Deus essa noite. Mas pode ser que o teu coração esteja como o coração de Pedro. Tem trabalhado, mas as coisas não têm acontecido. Tem buscado, mas as coisas não têm tido resposta. Tem trabalhado, tem se esforçado, mas as coisas não acontecem na sua vida. E aí você chega no decorrer de mais um dia e o cansaço e a frustração toma a tua alma. Mas diz a palavra de Deus que Jesus chega ali e Pedro dispõe dos teus recursos para que Jesus pudesse entrar, para que fosse o palco de Jesus, para que pudesse então ensinar as pessoas. E nós vamos começar por aqui. Qual é o recurso que você tem colocado à disposição do Senhor nessa noite? Qual é o recurso da sua vida que você tem colocado à disposição do Senhor? Pedro, ele tinha um barco, e Jesus disse para Pedro: Pedro, me permite entrar no teu barco? Contemporaneizando a história. E Pedro diz: é lógico, Senhor. E Jesus vai ali para pregar o Evangelho. E diz que Jesus termina a história, Jesus termina a passagem, Jesus termina a mensagem. E diz que quando Jesus termina aquela mensagem, ele olha para Pedro mais uma vez e diz: Pedro, afasta-se um pouco, além do mar. Coloca o teu barco lá no meio do mar, porque você vai lançar a rede de novo. Pastor, o que é que eu posso aprender com isso nessa noite? Amados, pode ser que até hoje você tenha lançado a tua rede, mas não tenha colhido nada. Até hoje você tenha lançado a tua rede, mas não tem tido resultado. Até hoje o teu casamento não deslancha, a tua vida espiritual não deslancha, a tua vida financeira não deslancha, o teu casamento vai a pique, mas não porque está cheio de coisas boas, está desmoronando. A tua vida espiritual, sentimental, o teu físico, você tem buscado, você tem clamado a Deus, você tem buscado apoio de médico, mas nada acontece. Até que então Jesus chega na vida de Pedro. Amados, Pedro, ele estava diante de um barco. Pedro estava diante de um mar. Pedro tinha nas suas mãos uma rede. E diante do mar, diante da rede, diante do barco, nada havia funcionado. Pedro lançou as suas redes, mas não havia pescado nenhum peixe. Pedro não tinha resultado. Quando você trabalha, você espera um resultado. Quando você se dispõe a fazer algo, é porque você quer um resultado. Pedro, ele queria um resultado. Pedro queria uma pesca maravilhosa. Pedro, ele vivia daquilo. Mas Pedro havia se esquecido de que quem faz a diferença na vida dele é Jesus. De quem muda a história da vida dele é Jesus. Pode ser que até hoje você tenha entregue a sua vida para Jesus, assim como fez Pedro um tempo antes, mas não de coração inteiro, não de coração entregue, não de coração voluntário. Até que chegou Jesus mais uma vez na vida de Pedro e diz: Pedro, faz chamar alto mais uma vez, e agora você vai lançar a tua rede segundo a minha palavra. A partir dessa noite, a rede, o barco, o mar não vai ser empecilho para a tua vida. Pode ser que você tenha vivido um casamento sem Jesus.
Pode ser que você tenha vivido uma vida financeira sem Jesus. Pode ser que você tenha vivido uma vida emocional sem Jesus. Eu não sei qual é a área da tua vida que precisa de uma palavra de Jesus. Eu não sei qual é o momento da tua vida que você precisa de uma palavra, assim como recebeu Pedro. Jesus chega para Pedro e ministra a ele uma palavra profética. Pastor, o que é uma palavra profética? É algo que é impulsionado pelo Espírito Santo e ela começa a acontecer no momento do propósito em que Deus estabeleceu. Jesus, ele chega para Pedro e diz: lança-te, leva-te ao mar alto e lança a tua rede. E quando Jesus libera essa palavra para Pedro, as coisas começam a acontecer, o cenário começa a mudar, o ambiente começa a mudar. Eu não sei qual é a tua rede, eu não sei qual é o teu barco, eu não sei qual é o teu mar, mas o Senhor está mandando eu e você nessa noite: lança-te ao mar alto, lança-te ao mar alto. Mas para me lançar eu tenho que entrar no meu barco, para me entrar no meu barco eu tenho que pegar minha rede. Então pega a tua rede, pega o teu barco, lança no mar que o Senhor está direcionando a tua vida, porque é uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Você não vai viver mais os problemas do seu passado, aquilo que te ofuscava, aquilo que te limitava, aquilo que te deixava parado, não vai acontecer mais. Porque a partir de hoje a tua vida é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A partir de hoje, quando Jesus chega, quando Jesus libera uma palavra, as coisas mudam. O ambiente mudou. O ambiente de Pedro não era mais o mesmo. Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, olha, eu trabalhei a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Que palavra é essa? É a palavra de profecia, é uma palavra profética. E a palavra profética, ela tem três propósitos: edificar, exortar e consolar. Jesus estava edificando a fé de Pedro, estava exortando Pedro a não parar, e estava consolando Pedro: agora eu estou com você, ergue-te, vai para o mar alto, pega o teu barco agora, Pedro, vai para o meio do mar e lança a tua rede. Qual é a tua rede nessa noite? O que é que você tem de recurso essa noite? O que é que você tem de ferramenta? O que é que você tem de material para colher peixes, para ter retorno? Pedro tinha uma rede. O que é que você tem nessa noite? O mar é o teu problema? Não, o mar não é mais o teu problema. O barco é o teu problema? Não, o barco não é mais o teu problema. A tua rede é o teu problema? Não. A partir dessa noite, a tua rede vai estar ali preparada para receber os recursos de Deus. A partir de hoje, a tua rede vai estar ali preparada para viver o milagre de Deus. Mas você tem que ter uma rede. Você tem que ter um propósito. Você tem que ter um motivo. Se Pedro não tivesse a rede, seria muito mais dificultoso. Mas Pedro tinha uma rede. Diante do mar, Pedro lançou a sua rede. A partir dessa noite, você vai lançar a sua rede. E a sua rede vai se encher dos recursos de Deus. Porque o próprio Deus, ele dá uma ordem para Pedro. O próprio Senhor Jesus, ele diz: agora, Pedro, você não vai mais pelas tuas forças. Pode ser que você viveu até hoje pelas tuas forças, pode ser que até hoje você viveu pelas suas próprias experiências, mas as tuas experiências não movem a natureza ao teu favor. A tua experiência não move os recursos ao teu favor. Mas diante de uma palavra profética, o Senhor enviou Pedro mais uma vez para o mar adentro, e diz que quando Pedro lança a tua rede, aquela rede se enche, a ponto de Pedro olhar lá na beira do mar e dizer: me ajuda aqui, porque a colheita é grande no nome santo de Jesus. Diz aqui a palavra do Senhor, verso número 6: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Aqui no verso número 6, dizendo: e fazendo assim. Para Pedro fazer assim, ele teve que obedecer. Se você quer a tua rede cheia, se você quer áreas da sua vida resolvida,
Você vai ter que apresentar a tua rede para o Senhor. Diz a palavra de Deus que quando Jesus chegou, Ele encontrou à beira-mar Pedro lavando as suas redes. Todos aqueles que o Senhor prepara, todos aqueles que o Senhor tem uma palavra profética, todos aqueles que o Senhor chama para abençoar, para fazer algo sobrenatural acontecer, primeiro propósito, primeiro objetivo, primeiro ponto, tem que estar trabalhando. Muitas vezes você quer resultado, mas não está trabalhando. Você quer ver o céu se abrir, mas você não está trabalhando. Você quer ver o suprimento chegar, a prosperidade chegar, mas você não está trabalhando. Quando Jesus chega, Pedro estava lavando as redes. Pode não ter dado nada certo, mas a partir do momento em que Jesus chega, o ambiente muda. A partir do momento em que Jesus libera uma palavra na tua vida, o ambiente muda. A tua vida financeira não vai ser mais a mesma. A tua vida conjugal não vai ser mais a mesma. A tua vida familiar não vai ser mais a mesma. A tua vida profissional não vai ser mais a mesma. O Senhor vai fazer com que as pessoas olhem para você de uma forma diferente, porque você está lavando rede, porque você está fazendo a tua parte. E quando você faz a tua parte, o Senhor direciona os céus e terra para te abençoar. O Senhor é dono da natureza. O Senhor é dono do tempo. Todas as coisas se submetem à vontade de Deus. O Senhor move céus e terra para te abençoar. O Senhor move céus e terra para te ensinar. Diz a palavra que antes de Jesus liberar essa palavra sobre a vida de Pedro, ele estava ensinando. O maior ministério de Jesus não era curar os enfermos. O maior ministério de Jesus não era dar vista aos cegos. Não, o maior ministério, o principal ministério de Jesus era ensinar. O Senhor vai multiplicar sobre a tua vida a sabedoria, porque você vai ser um que vai ensinar o temor do Senhor sobre cada vida que estiver ao teu lado. A partir dessa noite, a tua vida não vai ser mais igual. Pastor, isso é algo, é uma palavra apenas para mover o meu emocional. Não, é uma palavra profética segundo a palavra de Deus. Assim como Pedro ouviu a de Jesus, lança-te ao mar alto. A palavra de Deus para a nossa vida essa noite é: continue caminhando, continue se expondo, continue se doando, continue caminhando, continue trabalhando, porque a colheita vai ser grande no nome santo de Jesus. Pedro não havia pego nada, amados. Pedro não havia pego nada. Escassez total. Pastor, eu estou igual Pedro. Trabalho. E eu me sinto infrutífero. Não tenho resultado. Meu casamento eu me esforço tanto, mas não tenho resultado. Na vida dos meus filhos eu tenho me esforçado tanto, mas não estou tendo resultado. Na minha área profissional eu sou o melhor funcionário, mas ninguém está me olhando, ninguém está me vendo. A partir dessa noite a tua vida vai ser diferente. A partir de hoje a palavra profética está sobre a tua vida. A palavra que vai te edificar, a palavra que vai te exortar, a palavra que vai te consolar. E infrutífero nunca mais. Você vai dar fruto, e o fruto segundo a 30, 60 e a 100 vezes. Por quê? Porque a palavra do Senhor está sobre a tua vida nesta hora. Quantos querem viver algo novo? Pedro não tinha dificuldade em obedecer. Pedro não tinha dificuldade. E diz a palavra de Deus, amados, que quando Jesus chega próximo ao bar, Pedro olha para ele e diz: mestre, eu tenho trabalhado a noite inteira e não tenho apanhado nada. Mas diz que quando Pedro, levado pela palavra do Senhor, ele erge, ele vai ao mar alto, ele vai até o meio do mar e lança a rede conforme a ordem do Senhor. Pedro começa a puxar aquela rede, e diz a palavra de Deus que as redes estavam se rompendo, e diz que Pedro precisou chamar outros barcos, e diz que encheu 2 barcos que estavam quase afundando. Assim será a bênção de Deus sobre a tua vida, assim será a prosperidade de Deus sobre a tua casa, assim será o recurso de Deus sobre a tua vida, sobre a vida dos teus familiares, sobre o teu casamento. Pastor, eu tenho
lutado tanto para o meu casamento ser um casamento abençoado. Mas a partir dessa noite, teus ouvidos vão estar mais sensíveis para ouvir a voz do Senhor. A partir dessa noite você vai fazer aquilo que o Senhor mandar. Pedro ouviu a voz do Senhor e fez aquilo que o Senhor mandou. Pedro, ele não foi negligente, Pedro não foi imprudente, Pedro, ele não foi desobediente. E ele diz assim: mestre, eu trabalhei a noite toda, mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede mais uma vez ao mar. E quando Pedro vê o resultado daquela colheita, e ele volta, Pedro, ele se lança em terra. Ele reconhece a tua condição de homem, pecador e impuro, e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro não chama mais de Jesus apenas como mestre, mas Pedro reconhece o senhorio de Jesus sobre a vida, o senhorio divino sobre a vida de Jesus. Nós conhecemos o Salmo de número 23, e ele é muito lindo. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu, e nada. Quando é que nada vai nos faltar? Quando o Senhor for o nosso pastor. Quando nós formos obedientes à tua palavra, quando nós formos sensíveis à tua voz. E diz que Pedro foi sensível à voz de Jesus. Pedro lançou-se mais uma vez ao mar alto, e diz que Pedro lança a rede. E quando lança a rede se enche, quase rasga a rede, e tem que chamar mais um barco. A bênção que Deus vai liberar sobre a tua vida vai abençoar você e a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Pedro, Jesus conhecia Pedro. Pedro disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. O Senhor conhece a mim, o Senhor conhece a você. O Senhor sabe as nossas limitações. O Senhor conhece as nossas estruturas. O que eu e você precisamos fazer nessa noite? Lançar as redes, colocar a nossa fé em ação. Por que você parou de lançar as redes? Por que você parou de acreditar? Pode ser que nessa noite você esteja como Pedro, está lavando as redes, abandonou o barco, hoje não deu nada, até o momento em que Jesus chega na vida de Pedro e dá mais uma palavra de ordem, uma palavra de instrução, uma palavra de profecia. Profecia, amados, é um dom do Espírito Santo. E eu quero trazer aqui 1 Coríntios 12, verso 7, diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia. E diz em 1 Coríntios 14, 3, que a profecia ela serve para edificar, exortar e consolar. Que a palavra de Deus nessa noite ela venha te edificar, ela venha te exortar, e ela venha te consolar. Às vezes você está pensando: estou aqui lavando as redes, eu vou guardar essa rede e nunca mais eu vou usar ela. Eu tenho me disposto para participar dos cultos nos lares, eu tenho levado a palavra, mas eu não estou vendo os peixes, eu não estou vendo as almas. E aí Jesus mais uma vez te olha para você e diz: te lance ao mar alto, lança a rede, porque agora vai ser diferente. A minha palavra revelada estará sobre a tua vida, a minha palavra de profecia estará sobre a tua vida. Se você antes não estava transbordando, agora você vai transbordar. Se antes você não estava vivendo as bênçãos de Deus, agora você vai ser abençoado e vai abençoar outros. Por quê? Porque o milagre vai acontecer sobre a tua vida. Verso de número 6: e fazendo assim, colheram alguns peixinhos. É isso? Não? E fazendo assim, colheram alguns abacaxis. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade
de peixes. E rompia-se-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Pastor, o que é ir a pique? Quase estavam afundando. A bênção de Deus, a bênção que Deus está liberando sobre a tua vida essa noite, ela vai abençoar a tua casa, vai abençoar a casa do teu vizinho, vai abençoar a casa dos teus familiares. Por quê? Porque assim como foi na vida de Pedro, o Senhor está liberando essa mesma palavra sobre a tua vida a esta hora. E por causa de uma palavra vinda de Deus, muda o ambiente ao nosso redor. Quem conhece a história de Ana? Ana era a mulher de Eucana e tinha uma pedra no seu sapato. E o nome dessa pedra era Penina. E diz que Ana orava ao Senhor. Todo ano subia ao templo. Ela queria estar grávida, ela queria gerar um filho. Mas diz que Ana, ela só chorava e não comia. Ana, ela queria gerar um filho. E ela, certa vez, sobe mais uma vez ao templo. E por causa de uma palavra, Ana sai dali diferente. E ela estando no templo, ela orou a Deus. Ela chorou as suas amarguras a Deus. Ela clamou ao nome do Senhor, mas sem gritar com as suas lágrimas. Ela apenas balbuciava e falava com o Senhor. E ali o sacerdote Eli, ele pensou que estava embriagado. E Ana falou: eu estou aqui me derramando diante da presença de Deus. Mas o sumo sacerdote à época libera uma palavra na vida de Ana, uma palavra profética, e diz: assim seja conforme a tua oração. E diz a palavra de Deus que Ana saiu daí, e depois de um tempo de vida, 1 ano, Ana está ali para apresentar ao Senhor, para agradecer ao Senhor por aquela bênção que Ana havia recebido. A palavra muda a nossa vida, uma palavra muda o nosso destino. Uma palavra de Deus nos anima a continuar, a perseverar. Assim foi na vida de Pedro. Ele liberou uma palavra na vida de Ana: assim seja feito, conforme o desejo do teu coração, conforme a tua oração. E diz que no período de 1 ano, Ana voltou ali para agradecer, porque ela gerou um filho ao Senhor. E o nome desse filho, Samuel. Pastor, Ana gerou esse filho, deixou na presença de Deus. E aí diz que a palavra de Deus, e aí a palavra de Deus diz que Ana não parou no Samuel. Ana gerou mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Por causa de uma palavra, por causa de uma palavra, a tua semeadura vai ser diferente. Por causa de uma palavra, a tua vida espiritual vai ser diferente. Por causa de uma palavra, a tua vida profissional vai ser diferente. As portas que estavam fechadas vão começar a se abrir, e você vai glorificar o nome do Senhor. Aquilo que está enfermo na tua vida e que o médico diz não tem jeito, não tem jeito mesmo, porque não existe mais, porque o Senhor está curando você nessa noite. Pode ser que alguém tenha dito: a situação do teu filho acabou, não tem jeito mais, está entregue às drogas mesmo, o diabo vai matar. Não. A partir dessa noite, o Espírito Santo vai trabalhar de uma forma tão profunda que ele vai chegar diante da tua presença e dizer: aonde eu encontro esse Deus que me libertou, que me curou, que me salvou. Mas, para a gente se encerrar, certa feita Jesus estava andando e um homem, um centurião era o responsável por 100 homens da guarda romana, pede para que os anciãos da sinagoga, era um homem muito temente a Deus, um homem que era reconhecido pelos anciãos, porque com recursos próprios tinha construído uma sinagoga. E esse centurião pede aos anciãos para irem até Jesus, pedindo para que Jesus fosse curar um servo dele que estava doente. E os anciãos chegam a Jesus e dizem: olha, mestre, o centurião pediu que o Senhor fosse até a casa dele para curar
o seu servo, o seu criado, o seu soldado, que está muito doente. E os anciãos dizem ainda para Jesus: ele merece isso. É um homem temente, é alguém que tirou dos seus recursos para fazer uma sinagoga, para que possamos ler a palavra de Deus. E aí Jesus olha para os anciãos e diz: eu vou lá, vamos lá. E diz que Jesus estava indo no caminho. E quando Jesus estava indo no caminho, próximo da casa, o centurião pede para que outros seus servos fossem até Jesus e dissessem para Jesus: Senhor, o meu mestre, o meu Senhor disse que ele não vai poder te receber porque ele é um homem impuro. Ele não é digno mesmo de vir à tua presença para pedir isso para o Senhor. Mas o meu mestre, o centurião, falou que se o Senhor liberar uma palavra sobre a vida do servo dele, será curado. Jesus olha e recebe aquilo com grande alegria e fala para os anciãos: nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. E aí Jesus olha para aqueles servos e diz assim: vai e seja conforme o teu pedido. E diz a palavra de Deus que esses servos voltam, e quando chega na casa do centurião, onde estava um soldado, ele já estava bem. Pastor, o que é isso? É uma palavra que muda o destino, é uma palavra que muda o ambiente, é uma palavra que transforma. Você pode ter chego aqui com o coração vazio, mas vai sair daqui com o coração cheio de fé, porque a palavra do Senhor, ela vai impactar a tua vida. Aquilo que você acha que estava acabado, o Senhor está mudando a tua sorte em bênção. Mas eu volto agora no barco. Eu volto agora no mar. Eu volto agora na tua rede. Qual é a rede que você tem para lançar no mar? O que é que vai te levar até o mar? Qual é o teu mar? O que é que você tem nessa noite? Qual é o mar que você está precisando que saia peixe? Qual é a situação que você está precisando que o Senhor gere vida? Quando Pedro volta sem peixe e ficou desanimado, mas quando Pedro vê a multidão de peixe, o milagre acontecer, aquele milagre na vida de Pedro começa a gerar alegria no coração dele. Pode ser que você chegou essa noite aqui triste, abatido, amargurado, pensando que é o fim, mas a mesma palavra que Jesus liberou sobre a vida de Pedro, eu vou liberar sobre a tua vida no nome de Jesus. Fale seu mar largo mais uma vez, pega o teu barco, lança a tua rede e você vai viver o milagre de Deus sobre a tua vida. Quem quer viver o milagre de Deus? Quem precisa de um milagre de Deus? Verdadeiramente, se você precisa de um milagre de Deus, ergue a tua mão e diga assim: eu preciso, Senhor. Eu preciso de um milagre. Você que precisa de um milagre, o Senhor te dá uma ordem essa noite. Você vai pegar o teu barco, você vai lançar o teu barco no meio do mar, e dentro do teu barco tem a rede. Você vai pegar a sua rede e vai lançar no mar, e você vai puxar a tua rede. E quando você puxar a tua rede, você vai viver o milagre de Deus. Mas para você viver o milagre de Deus, você vai ter que pegar o teu barco, levar ele até o meio do mar, pegar a tua rede e lançar ela novamente. Mas para lançar a rede tem que estar arrumada. A rede não pode estar embolada. A rede você tem que preparar. Você vai ter que preparar a estrutura. Por que, pastor, eu vou ter que preparar a estrutura? Porque Pedro pegou a sua rede, lançou no mar, e diz a palavra que ele não conseguiu puxar. Por quê? Porque ele estava rompendo a bênção de Deus. Era muito grande sobre a vida de Pedro. Então, para isso, a partir dessa noite, você vai ter que preparar a tua estrutura para receber de Deus. Você vai ter que ter uma estrutura maior. Você vai ter que estar preparado. Você vai ter que aumentar a tua capacidade. Se você quer viver a milagre, a provisão, a prosperidade, você vai ter que aumentar a tua capacidade para receber de Deus. Pedro chamou: vem aqui, eu não estou conseguindo tirar sozinho. Levou mais um barco. Aquilo que era negativo na vida de Pedro, aquilo que era zero,
vem em dobro. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que cada semente, cada desejo, cada oração que você fizer, ela vai multiplicar segundo a boa vontade de Deus, a 30, a 60, a 100 vezes mais. Pedro foi para preparar, para pegar somente aquilo que coubia dentro daquela rede. Amados, a partir dessa noite, se você quer viver a prosperidade, se você quiser viver o milagre de Deus, aumente a sua estrutura, aumente a sua capacidade para viver o milagre, a prosperidade, a colheita de Deus. Se você for só com um balde, só vai caber o que só vai encher o que caber no balde. Se você for com uma rede, só vai caber o que encher uma rede. Então aumente a tua capacidade, prepare a tua estrutura. A palavra de Deus vem sobre a minha vida e sobre a tua vida para dizer: você quer mais? Deus está querendo te dar mais. Deus quer entrar nessa situação que está te afligindo, que está te entristecendo, e você vai viver o milagre de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, verso 8: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas. Muitas vezes, amado, quando o milagre de Deus vem na nossa vida, nós ficamos assombrados. Nós pensamos: e agora? Agora eu não vou saber administrar. E agora? Como é que eu vou administrar tudo isso? Jesus olha para Pedro, diante daquele sentimento que Pedro estava dele mesmo: sou um homem pecador. Eu não acreditava que ia acontecer isso. Até que Jesus chegou na vida de Pedro. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim: não temas, de agora em diante será pescador de homens. O que Jesus está querendo dizer com isso? Amados, Jesus tem poder no céu e na terra. Jesus, ele abre porta, e ainda ele abre porta onde nem tem parede, para você entender que ele é Deus. Jesus, ele cura, porque ele é o Deus, é o Senhor que cura as nossas enfermidades. O Senhor, ele restaura relacionamentos. O Senhor, ele cura as nossas almas, a nossa ferida. Ele cura a nossa área emocional. O Senhor trabalha, nos dá inteligência para administrar melhor, para que nossas finanças sejam cada dia melhores, que venhamos viver a prosperidade dele. Mas para isso, temos que estar preparados, aumentar a nossa capacidade, preparar a nossa estrutura, porque tudo aquilo que Deus te der não vai ser comparado àquilo que Ele quer fazer na tua vida. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: tudo que Deus te der não será comparado àquilo que Ele tem para fazer na tua vida. E Pedro, ele viveu o milagre. Você vai viver o milagre. Você vai viver o milagre de Deus na tua vida esta semana, em nome de Jesus. Você vai viver a prosperidade de Deus nessa semana, em nome de Jesus. Você vai ver portas se abrindo na tua vida nessa semana, em nome de Jesus. Você vai lançar a rede e vai ver a prosperidade de Deus nessa semana, em nome de Jesus. As pessoas que têm autoridade vão olhar para você e vão te colocar em posição maior, porque o Senhor está abrindo porta, o Senhor está te erguendo, o Senhor está abençoando a tua vida. Mas tudo aquilo que o Senhor fizer na tua vida será o único motivo que não pode te afastar dele. Deus, ele tem poder para te abençoar. Deus, ele tem poder para abrir porta. Deus, ele tem poder para restaurar o teu casamento. Deus tem poder para te prosperar, para te dar inteligência, te educar financeiramente. Mas tudo que ele te der não pode te separar dele. Porque quando Jesus manda mais uma palavra sobre a vida de Pedro, Jesus diz: a partir de hoje serás pescador de homens. Pedro, pega o teu barco, volta à terra, à areia, deixa o seu barco lá, deixa os peixes lá, e diz aqui a palavra do Senhor:
verso de número 20, verso de número 11. E levando os barcos para a terra, o que eles fizeram? Deixaram tudo e o seguiram. Tudo que Deus colocar na tua mão é para você ser um mordomo. Nada que Deus coloca na tua mão pode te impedir de seguir a Ele. Diz a palavra que os discípulos receberam um milagre, receberam a multiplicação, receberam a prosperidade, mas isso não impediu que eles viessem andar com Jesus. Nessa noite eu quero te fazer um pedido. Nessa noite eu quero chamar a tua atenção para uma realidade. Mas nós estamos no fim do ano de 2018 quase. Pessoas ainda não ouviram falar de Jesus. Estamos no 3º domingo de missões. Diz a palavra do Senhor que Pedro, ele morava ali próximo ao lago de Genezaré, na cidade de Cafarnaum. E ele não saiu dali. Ele começou a pregar o evangelho ali. Você não precisa ir para Angola, você não precisa ir para outra cidade, para outro país para pregar o evangelho. Aonde você estiver, você vai começar a colher as almas para Jesus. O Senhor vai mandar você lançar a rede, você vai pregar o evangelho e as pessoas vão ser alcançadas pelo amor de Jesus, pela graça de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. O que é que você tem na tua mão nessa noite? Qual é a rede que te impulsiona a trabalhar? Então pegue ela nessa noite, lance a tua rede ao mar e o Senhor vai dar a colheita de almas, de homens, de mulheres, de crianças, de adolescentes, juniores, jovens. O Senhor vai usar você. Pastor, como assim? Pedro, ele tinha um ofício. Pedro tinha um dom. Pedro era pescador de peixes. Jesus usou o dom de Pedro para fazer ele um pescador de homens. O Senhor vai usar os teus dons, que é a tua rede, para que através dos teus dons você venha colher. Através dos teus dons você vai gerar vida. Através dos teus dons você vai fazer a vontade de Deus. Através dos seus dons, aquilo que era impossível acontecer, o Senhor vai estabelecer sobre a tua vida uma palavra. Qual é a palavra, pastor? Vai, leva o teu barco ao meio do mar, lança a tua rede e viva a multiplicação. Você pode se colocar em pé? Ela vem pela manhã. O choro do mar.